O problema é passar o dia inteiro reagindo a estímulos e chamar isso de progresso. E foi tentando entender isso que eu cheguei a um ponto importante. Nunca tivemos tanta coisa para nos estimular e, ao mesmo tempo, tanta dificuldade para entender o que realmente importa. Eu comecei a perceber isso não lendo um livro, nem assistindo um documentário, mas observando os meus próprios dias. E o que mais me chamou a atenção não foi o excesso de tarefas, foi o excesso de transições. Mesmo fazendo coisas que eu gosto, trabalhando com o que eu escolhi, tendo uma família, uma empresa, responsabilidades, existia uma sensação constante de pressa. Não era estresse, não era falta de organização. Era como se a minha mente nunca estivesse exatamente onde o meu corpo estava. Eu estava sempre um pouco adiantado, pensando no próximo passo, na próxima decisão, no próximo problema. E isso começou a me incomodar, porque olhando de fora estava tudo certo, mas por dentro parecia que eu estava sempre reagindo a alguma coisa invisível. E aí eu comecei a me perguntar, será que o problema é falta de disciplina? Ou será que a gente está entendendo errado o ambiente em que vive? Se você parar para observar, um dia comum, ele não é caótico, ele é fragmentado. A gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. Não porque precisa, mas porque dá uma sensação de estar se atualizando, de não ficar para trás. Durante o trabalho, a gente troca de tarefa o tempo inteiro. Responde uma mensagem, abre outra, resolve algo rápido, pula para outra coisa. E se alguém perguntar o que você fez o dia inteiro, você até sabe responder. Mas se alguém perguntar o que realmente você avançou, a resposta já não vem tão fácil. Nada disso é errado isoladamente. O problema é a soma. O problema é passar o dia inteiro reagindo a estímulos e chamar isso de progresso. E foi tentando entender isso que eu cheguei a um ponto importante. A dopamina não é o vilão. Ela não é algo ruim. Ela só é o sistema que o nosso cérebro usa para sinalizar que alguma coisa pode valer a pena. O problema não é sentir dopamina. O problema é viver num ambiente onde quase tudo vira potencialmente interessante. Quando tudo pode ser interessante, nada aprofunda. É como se o cérebro estivesse sempre esperando algo melhor logo depois. Então, ele não sustenta a atenção, ele antecipa. Você começa algo já pensando no próximo estímulo. E isso cria uma sensação curiosa. Você está sempre em movimento, mas raramente em presença. Sempre ocupado, mas raramente inteiro. E eu comecei a perceber isso em coisas simples. Mesmo em momentos bons, a cabeça não descansava. Mesmo em momentos de silêncio, existia uma expectativa, como se o silêncio fosse o intervalo entre os estímulos. E aí foi que uma ideia ficou clara para mim. A gente começa a confundir estímulo com progresso. Se alguém chama atenção, parece importante. Se alguém é silencioso, parece que não vale tanto. Mas quase tudo o que realmente melhora a vida não grita. Clareza não grita. Consistência não grita. As decisões, na maioria das vezes, elas são discretas. Elas não dão aquela sensação imediata de recompensa, mas elas organizam o caminho. E o caminho organizado não dá a mesma descarga de estímulos que um atalho chamativo. A vida adulta exige critério, e critério exige pausa. Exige perceber o que realmente merece atenção e o que está disputando espaço. Quando tudo é urgente, nada é essencial. Quando tudo chama atenção, o critério desaparece. E sem critério, a gente vive ocupado. Talvez o cansaço que muita gente sente hoje não seja físico, nem emocional, talvez seja mental. Talvez seja só o excesso de estímulos sem significado. Talvez o problema não seja a falta de motivação. Talvez não seja a falta de disciplina. Talvez não seja estímulos demais. E talvez entender isso já seja o primeiro passo para viver de um jeito um pouco mais consciente. Isso era algo que você precisava entender.